Hoje vamos tratar sobre o texto de Freud de 1919, que é conhecido entre nós como o estranho. Trata-se do termo em alemão das Unheimlich. Esse vocábulo também é traduzido para o português com outras denominações. Pela editora Imago, você encontrará o texto do Freud com o título de O Estranho. Pela editora Companhia das Letras, você vai ler O Inquietante. E pela editora Autêntica, O Infamiliar. Você também poderá encontrar este termo traduzido para o português como sinistro e assustador. Freud vai explorar os diversos sentidos da palavra unheimlich com o intuito de compreender como afloram os sentimentos duplos e ambivalentes no ser humano, produzindo nele uma inquietante estranheza que é provocada na relação com o outro, ou com um acontecimento, ou numa relação com um dado objeto. Você deve ter percebido já no início que a palavra unheimlich carrega ambiguidades e imprecisão em sua definição, de modo que Freud inicia seu texto, que vou chamar aqui de O Infamiliar, realizando um exame exaustivo etimológico sobre as diferentes definições e ambiguidades linguísticas de dois termos em alemão que são, via de regra, de início opostos. Unheimlich, que significa o infamiliar, o que é desconhecido, o estranho, portanto, e o heimlich, o doméstico, o familiar, o conhecido. Freud vai desvendando a íntima relação de proximidade existente entre esses dois termos e chegando ao entendimento de que o infamiliar é uma subcategoria do que é familiar, que unheimlich contém em si heimlich. Para Freud, o que diz respeito ao infamiliar é geradora de um sentimento de inquietante estranheza. O infamiliar, para ele, relaciona-se com aquilo que é assustador, que é misterioso, que é sobrenatural e que provoca no ser humano medo e horror. Freud vai concluir que exatamente há algo de mais intimamente familiar e que pode se transformar realmente numa inquietante estranheza. Daí ele concorda com a definição do escritor Friedrich Schelling de que o infamiliar significa tudo aquilo que deveria permanecer oculto, secreto, mas que logo veio à luz. Ele ressalta que o infamiliar, o estranho, é algo familiar que foi recalcado. Por isso, unheimlich pode também ser traduzido como o estranho, familiar, ou pela já citada inquietante estranheza. Para abordar sobre unheimlich, isto é, sobre a ideia da íntima familiaridade desta estranheza, Freud recorre ao conto fantástico O Homem de Areia, de Ernest Hoffmann. Em síntese, trata-se da história de Nathanael, que é atormentado por um olhar fixado na infância com base numa lenda narrada pela babá sobre esse tal homem de areia que arrancava os olhos das crianças que não fossem cedo para a cama dormir. Esse olhar se estabelece como um duplo do protagonista em cada situação em que aparece um sentimento de inquietante estranheza pelo medo de perder os olhos. Freud localiza aí o estranho em termos dele ser destituído dos olhos. Trata-se, para Freud, do familiar, o que é conhecido, e do infamiliar, que é o contrário, o desconhecido. Ou seja, trata-se do mesmo e do duplo. Como assim? Bem, o fenômeno do duplo, o Freud demonstra através de uma própria experiência, de um exemplo que ele viveu num trem. E esse exemplo do Freud pode nos ajudar a entender o que eu estava falando antes. Ele havia adormecido no trem e, ao acordar, avistou à sua frente uma imagem e levou um susto, porém logo ele percebeu que se tratava da sua própria imagem refletida num vidro de uma porta que dividia o vagão do trem. Em relação à reação que ele teve, cabe aqui uma citação do próprio Freud. Ele diz que este medo não nos remete
há outra coisa mais profunda senão aquela que provocaria o tal efeito de estranheza. Assim, é necessário ser remetido de substituto em substituto de algo que está recalcado e que jamais se mostra como tal. Ao examinar o conto acima referido, o Freud concentra sua atenção no homem de areia como a imagem de um pai castrador, aquele que arranca os olhos das crianças, e é isso. Portanto, Freud comenta nesse sentido o caráter narcísico de Nathanael, o protagonista, ao se apaixonar por Olímpia, que na verdade é uma boneca pela qual ele se apaixonou num momento de loucura, pensando ser esta boneca a sua noiva, chamada Clara. Porém, Freud não se aprofunda nesse tema. Afinal, os olhos desse autômato, a boneca, eram na verdade os próprios olhos do Nathanael. As metáforas óticas permeiam todo este conto e nota-se o amor narcísico de Nathanael por Olímpia. Afinal, essa boneca pode ser vista também como um espelho para o protagonista. Mas Freud não concorda que o principal elemento ou fonte da inquietante estranheza seja de fato o arrancar os olhos das crianças, mas sim a imagem de um pai castrador. Por isso, seu foco é na questão da castração, simbolizada pela visão de Nathanael, incapaz de amar uma mulher por fixação ao pai, ou seja, pelo complexo da castração. A inquietante estranheza, para Freud, se liga diretamente à figura do homem de areia. A ideia de roubar os olhos das crianças em sua articulação com a castração. Para Freud, Nathanael vive uma angústia com relação à morte do pai, tendo o homem de areia assumido, para Freud, o papel do substituto do pai temido, o pai castrador. Portanto, para Freud, o homem de areia atuaria como perturbador do amor de Nathanael. E ao final do conto, na ocasião que ele recuperaria o amor de Clara, sua noiva, Freud vê, nesse caso, algo recorrente na clínica, ou seja, um jovem fixado no pai pelo complexo de castração, incapaz de amar uma mulher. Por fim, o texto O Inquietante, aqui tratado, nos permite inúmeras associações e elaborações. Podemos tratar sobre, por exemplo, a compulsão à repetição, a questão do narcisismo, a articulação entre o inquietante, o estranho, o infamiliar, com o recalcado e etc. Contudo, ressalto também a importância de tratarmos deste tema hoje ao focar nossa atenção na agressividade transformada em ódio e intolerância em relação ao semelhante, quando este é apresentado ao eu como diferente, como um infamiliar, enfim, como um estranho, um inimigo. É isso. Me aguardem. Até o próximo vídeo. Eu volto.